Tudo bem? Olá, olá pessoas, olá meus queridos amigos, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está aqui para ouvir ou falar, ou se estava passando, viu ali e falou, quem é esse cara, não sei, mas vou ver o que ele tem para dizer. Então, muito obrigado a todo mundo que tirou o tempinho sábado, então vocês podiam estar na casa de vocês, descansando, mas estão aqui. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo de todos vocês. Muito legal estar aqui. A minha proposta para estar aqui hoje é meio que fazer um debate com vocês e fazer uma reflexão sobre essa história de conteúdo curto, da atualidade, Reels, Shorts, TikTok e o conteúdo longo. E fazer uma reflexão com vocês, conversar com vocês sobre será que realmente não existe mais espaço para conteúdo longo na internet? Será que o futuro mesmo é o conteúdo curto? Queria conversar também com uma galera que faz conteúdo curto e que... Porque assim, o ponto de partida dessa conversa, eu acho legal falar com vocês isso, são todos os meus amigos com depressão, tristes, todos os meus amigos que fazem conteúdo curto e que estão extremamente frustrados. Acho que essa é a palavra. Eu vejo muito eles gastando tempo, energia e dedicação para fazer um conteúdo, e aí eles postam o conteúdo, passa 10 segundos e parece que aquele conteúdo nem existe mais. E aí eles ficam tristes. E aí eles ficam, mas será que tem alguma forma de fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas? Será que qual que é a questão? E aí eu vejo que a gente passou por essa transição de internet, né? Então, eu sou de uma geração do YouTube. Eu comecei a fazer vídeo em 2010, né? Então, eu estou há muito tempo e eu vi toda essa transformação acontecendo. E eu fui vendo algumas coisas no meio do caminho, eu fui percebendo algumas coisas, e eu fui observando também muitos colegas de profissão, pessoas que acabaram, por exemplo, saindo dos conteúdos mais longos, indo para os conteúdos mais curtos. E assim, acho que primeiramente é importante, tá, Castanho, o que é conteúdo curto? Você está falando conteúdo curto, conteúdo longo. Qual que é a diferença entre o conteúdo curto e o conteúdo longo? Não existe exatamente uma definição. Então, eu criei uma definição minha, que é para tentar separar pelo que eu observo, que é como as pessoas acabam enxergando. Então, o conteúdo curto, vamos colocar ali até 2 minutos. É o que vocês veem no TikTok, é o que vocês veem no Reels. Esse é o conteúdo curto. Então, pensa, todos esses vídeos que vocês veem de 1 minuto, de 2 minutos de TikTok, é o conteúdo curto. Aí, eu vou falar, o que é o conteúdo mais longo, digamos assim? Para mim, passou de 10 minutos, você já pode considerar um conteúdo longo hoje em dia. Porque, para muita gente, 10 minutos já é um vídeo longo. O que não entra na minha cabeça. Porque, para mim, 10 minutos não é nada, né? Então, você pode sim considerar um conteúdo de 10 minutos já um conteúdo longo. Mas tem, por exemplo, os vídeos do meu canal, 1 hora e pouco. Que é o conteúdo muito longo, digamos assim. Então, eu trabalho com essas 3 medidas, digamos assim. E aí eu te falo, tá, você está dizendo então que existe essa transformação no conteúdo curto, você continua fazendo conteúdo longo, e você está enxergando que o conteúdo curto está adoecendo as pessoas, Castanhari? Sim, eu estou enxergando que o conteúdo curto está adoecendo as pessoas, e não só as pessoas que consomem, principalmente as pessoas que criam. E claro, todo mundo consome, então todo mundo se enxerga nesse lugar. Mas para as pessoas que criam também, é muito triste, porque no YouTube, em plataformas de conteúdos mais longos, mas eu vou falar do YouTube, que é a minha área, eu sinto que existe um ambiente um pouco mais favorável para que um criador de conteúdo se desenvolva e crie uma audiência. O conteúdo curto hoje em dia, ele é muito sobre algoritmo. Nossa, e vocês devem cansar de ouvir pessoa falando sobre algoritmo. Eu já cansei. E o algoritmo. Aí eu vejo lá no Instagram a galera, não, mas se você usar essa música aqui, ó, do mix, você vai ter muitas visualizações. Transformaram a experiência de criar conteúdo em fórmula, em algoritmo. E eu vou falar para vocês, galera, não existe fórmula. Qualquer pessoa que virar para vocês, falando que, ó, faz isso desse jeito, e coloca essa música, essa trilha, com esse tempo, desse jeito e vai dar certo. Essa pessoa vai estar mentindo para vocês. Não existe fórmula, mesmo.
tipo assim, não existe. O que as pessoas esqueceram, eu acho, hoje em dia, é que quem está consumindo o conteúdo ali do outro lado é um ser humano. E aí fica tão focado nessa coisa do algoritmo por si só, e aí você acaba... uma palavra dura, né? Mas eu gosto de usar porque eu acho que ela descreve. Você acaba se prostituindo para o algoritmo. Você faz coisas para o algoritmo que você normalmente não faria por si só, por pura espontânea vontade. Tipo, eu quero fazer desse jeito aqui. Não, eu não vou fazer desse jeito porque o algoritmo diz que tem que ser desse jeito aqui. E nessa de você vai ouvindo o algoritmo, vai ouvindo, não, mas é o algoritmo, você esquece que você está produzindo conteúdo para seres humanos e que seres humanos se conectam com outros seres humanos. Então, o meu problema com o conteúdo curto, ele vem muito desse lugar de que ele foi aprimorado em cima do algoritmo. Então o conteúdo longo não foi? Ele é também. Tudo é algoritmo, né? Aquela coisa que você já deve ter ouvido falar. A gente tem inteligência artificial escolhendo o que a gente vai assistir, porque o algoritmo de todas as plataformas da internet, elas rodam através de um sistema com inteligência artificial. É só um sistema que é muito bom em saber o que você gosta de assistir, o que você quer assistir e o que tem que aparecer na timeline para você. Então ele está há anos. Imagina no YouTube, você está há anos assistindo o YouTube, você está há anos ensinando um algoritmo, uma inteligência artificial, a falar, eu gosto disso daqui. Tanto que, eu não sei se vocês sabem, existiu na história do YouTube, existiu um ponto de virada. Porque era o seguinte, o que acontecia antigamente no YouTube? As pessoas, elas criavam os famosos clickbait. Clickbait é basicamente você chama a atenção demais para o vídeo, coloca uma capa enganosa, um título enganoso, a pessoa clica lá, e ver que no final não era nada do que ela imaginava. Então isso começou na internet com um negócio chamado de Rick Rolling, que você colocava um título enganoso, você clicava, aí entrava na música do Rick Roll. Never gonna give you up. Tipo, virou um meme isso. E o YouTube começou a ver que isso era um problema. Falou, peraí, o cara está entrando no vídeo e está abandonando o vídeo, eu quero que ele fique até o final. Logo, essa métrica de divulgar vídeos por acesso, por clique, não funciona. E era assim que o YouTube divulgava. Então a pessoa via lá, tinha uma thumbnail super chamativa, uma miniatura super chamativa, clicava, dava visualização pra caramba. Mas aí você ia ver, o vídeo tinha 5 minutos, a pessoa assistia 10 segundos, via que não era aquilo, fechava. O YouTube falou, bem, isso não é a melhor forma de divulgar os vídeos. Tá? As pessoas estão saindo frustradas. Então eles mudaram o algoritmo e eles passaram a valorizar watch time, que é a retenção, é o tempo que você está gastando dentro daquele vídeo. Então, o algoritmo ele foi evoluindo para ficar cada vez mais especializado em divulgar vídeos que estão sendo assistidos bastante. Então, não era mais sobre você clicou no vídeo, ficou 5 segundos e saiu. Não, o algoritmo agora ele conta da seguinte forma, você clicou no vídeo, a partir daquele momento o seu watch time está correndo para o YouTube. E ele está contabilizando tudo que você assiste. Não importa se você começou no meu canal, foi para o Porta dos Fundos, depois foi para o Podpah, depois foi para... Não importa. Quando você sair do YouTube, aquele watch time, inicialmente o YouTube vai olhar e vai falar quem foi o cara que trouxe inicialmente essa pessoa. Foi o Castanhari, do Instagram dele veio para o YouTube e ali do YouTube ficou. Esse watch time vem para mim. Então a plataforma começou a valorizar quem trazia o usuário para dentro dela e continuava com esse cara até o final. Eu não quero perder a audiência desse cara. E aí eu lembro uma vez de conversar no YouTube e falar, mas assim, vocês querem que o cara fique muito tempo ali, beleza, eu entendi, mas assim, quem que é a concorrência? Quem que é o público que vocês estão mirando? Aí a menina do YouTube falou assim para mim, todo mundo, tudo. Como assim tudo? Ela falou, não, tudo é concorrência. O videogame é uma concorrência. O cara, quando ele está jogando videogame, ele não está assistindo o YouTube. A Netflix é uma concorrência. Tudo que tira, olha como eles enxergam, tudo que tira a atenção da pessoa do YouTube é concorrência. Logo, a gente precisa arrumar um algoritmo e deixar ele de um jeito que funcione para manter as pessoas dentro da plataforma. E assim, o algoritmo do YouTube mudou. E hoje em dia, não importa mais em quantos canais vocês estão inscritos. Vocês já repararam nisso? Você abre a home do seu YouTube, aparece um monte de vídeo, um monte de canal que você não está inscrito. Mas são vídeos que você quer assistir. São vídeos que te interessam. Por quê? Porque o YouTube percebeu que
chegou um momento onde as pessoas se inscreviam em mais canais do que elas tinham tempo de assistir. Então você se inscrevia lá em 200 canais, recebia 400 horas de conteúdo por dia. Quem que vai decidir que conteúdo você quer ver? Ah, nosso querido amigo, o algoritmo. Ele que escolhe, ele escolhe bem pra caramba. Tanto que é isso. Existe agora uma geração de pessoas viciadas em rede social, porque esse algoritmo ele foi tão refinado e essa inteligência artificial ela é tão boa em entregar esse conteúdo para vocês, para a gente, que ninguém mais conseguiria fazer uma coisa dessa tão bem que não uma máquina. Então, a gente agora está na mão desse algoritmo. O algoritmo, ele leva a gente para as redes sociais e para os conteúdos e a gente não consegue mais sair. Então, quando você analisa essa questão do algoritmo, você percebe o quanto ele é importante no conteúdo digital. E aí é óbvio, uma vez que as pessoas entenderam a importância desse algoritmo, todo mundo falou, o que importa agora é o algoritmo, e eu não vou ouvir mais nada, eu não vou me importar com mais nada, o que importa é o algoritmo. E eu acho que esse é um erro que muitas pessoas cometem na hora de criar conteúdo, em só fazer coisa para o algoritmo e esquecer do ser humano, esquecer da audiência, esquecer do seu diferencial. Então, toda essa introdução é para explicar essa minha como eu enxergo esse universo da internet e do conteúdo curto e como eu fui vendo o algoritmo mudar e esse algoritmo trazendo junto com ele mudanças nas redes sociais e as mudanças nas redes sociais trazendo mudanças na sociedade, enfim, um efeito dominó, uma coisa leva a outra. E aí eu percebi que talvez não fosse a melhor das ideias eu começar a fazer conteúdo curto como todo mundo estava fazendo. Por quê? Eu gasto cerca de 3 ou 4 meses para fazer um vídeo para o meu canal. Meus vídeos normalmente são longos, eles têm coisa de 1 hora. E o que eu percebi? Eu percebi que, enquanto eu fazia um vídeo, meus amigos estavam fazendo 20 vídeos. Mais, 30, 40 vídeos. Só que os 40 vídeos que eles estavam fazendo tinham um impacto muito baixo. Quando você... É muito simples, e eu falo isso desde o início da criação do meu canal. Eu falo assim, é muito mais fácil você pedir a inscrição do cara no final do vídeo do que no início. Porque no início o cara não te conhece, o cara nunca te viu, ele não sabe se o conteúdo é bom, então você vai lá, você pede, se inscreve aqui no meu canal, tal. Tudo bem, você pode pedir, e às vezes o cara vai clicar, mas é muito mais efetivo, e quando você olha os números disso, você vê, quando você pede no final. Principalmente se você faz conteúdo mais longo. Depois do cara ficar 1 hora olhando para a tua cara, ouvindo a sua voz, é muito mais fácil ele querer se inscrever no seu canal. Você já conquistou ele durante 1 hora, ele fala, pô, eu estou 1 hora aqui, talvez agora eu acho que vale a pena se inscrever. Agora, se você pede no começo, então, assim, primeira coisa que eu notei, o conteúdo longo, ele criava uma relação muito mais forte com a audiência, muito mais profunda. E o cara, ele assistia aquele vídeo, ele não esquecia que ele viu aquele vídeo depois de 5 minutos. E isso foi uma coisa que me marcou, de começar a ver as pessoas vindo até mim, falar, pô, eu usei teu vídeo para estudar. Eu usei teu vídeo para estudar, para fazer uma prova, para ir para o vestibular, para sei lá o quê. E aí eu falei, caraca, qual o valor de um vídeo, de um conteúdo, que a pessoa vai voltar para assistir, que ela está usando para estudo? Qual o valor desse conteúdo versus um Reels de 1 minuto, que passou ali rapidinho, de uma coisa... E eu nem estou falando de dancinha de TikTok. Eu estou falando de conteúdo. Tem muito conteúdo no TikTok e no Reels. Conteúdos legais, mas estou falando de conteúdo curto. Então você vê o conteúdo, pode ser legal, mas ele é curto. Passou 1 minuto, você já viu outros 3. Você já esqueceu. Você já esqueceu. E para o usuário, beleza, eu já esqueci. Aqui, ó, dopamina. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Agora, para o creator, para o criador de conteúdo, coitado, o cara ficou um tempão, ele pensou naquele conteúdo, ele preparou, ele editou, ele dedicou o tempo dele, e aí a pessoa passou assim, ó, nem viu, já foi. E aí ele passou 5 minutos, ele já tem que pensar no próximo. E aí aquele ele já está triste porque aquele flopou, porque aquele não deu tanto certo, porque ele já tem mais outros 10 iguais. Então, essa ânsia de consumo de conteúdo que as pessoas precisam consumir, tem que ter vários, e tem que fazer vários, e assim é o algoritmo.
eu sinto que isso dificulta muito a criação de uma audiência fiel, de uma audiência que vai estar com você, que vai te acompanhar, que vai não só consumir o seu conteúdo, mas comprar a ideia do que você está vendendo. E no meu caso, por exemplo, eu gosto de vender educação, eu gosto de vender... educação, acho que é a palavra, e eu não vendo, eu tento oferecer de graça no YouTube, mas a gente sabe que o YouTube não é de graça, porque você precisa de internet. Se você não tem um plano de internet, você não consegue navegar no YouTube. Então, as pessoas gostam de falar, não, mas o YouTube é de graça. Não, não é de graça, porque você consome internet, você precisa pagar a internet para usar o YouTube. Então, eu senti que a conexão com a minha audiência era uma coisa muito mais importante do que simplesmente olhar para a parte do algoritmo e de visualização, porque eu estou vendo agora esse movimento de muitos criadores de conteúdo curto querendo ir para YouTube, tentando sair daquilo, porque já virou um modo de trabalho tão caótico e tão difícil de lidar, sabe? E a gente fica dependendo do algoritmo, e aí quando o algoritmo resolve entregar, quando o algoritmo não... Então, olhando tudo isso, eu percebi que fazia muito mais sentido para mim continuar no conteúdo longo, porque a longo prazo ele me dava um retorno muito maior, até mesmo um retorno de feedback de vocês, o retorno mesmo de eu estar na rua e alguém falar, pô, esse seu vídeo me ajudou a passar. Por isso, o que eu quero? Eu quero só, no final das contas, ali, os números, o dinheiro, porque não tem como, né? O algoritmo ele faz você fazer mais para ganhar mais dinheiro também. Porque aí você faz aí pinta lá uma graninha, e você, opa, se eu fizer mais, se eu postar mais vídeos, esse dinheiro vai ser maior. Então, todo mundo tem conta para pagar. E aí você é obrigado a entrar nesse modo de produção, escala, faz. E eu sinto que a gente está num momento agora, onde já está se falando muito sobre essa coisa do conteúdo curto e como ele deixa a gente mais ansioso. Como tem amigos meus que não conseguem mais assistir filme. Eles não conseguem mais ir no cinema, porque o simples fato de você ter que sentar a sua bunda durante 2 horas no cinema é o terror para uma galera. Por quê? Porque você está condicionando o seu cérebro a só consumir conteúdo rápido e aquilo começa a afetar o nosso comportamento sem a gente perceber. E, com certeza, estudos já estão... Eu não vou citar agora especificamente algum estudo, mas eu já vi alguns estudos sendo feitos falando sobre como isso está afetando de uma forma negativa, principalmente a geração mais nova. Então, junta ainda o fato de que eu estou vendo que o conteúdo mais curto, por mais que vocês amem, eu também adoro, eu entendo como ele vicia, mas como ele está fazendo mal, a gente não está mais se aprofundando em nada, os conteúdos, como é que você vai se aprofundar em algo de 2 minutos? Como é que você consegue estudar para uma prova na véspera com 2 minutinhos? Não. Você vai precisar de um pouco mais de tempo. Então as pessoas não estão se aprofundando mais, vira aquele conteúdo que é só, sabe, é só superficial. Porque não tem como. Algumas coisas você precisa de mais tempo para se aprofundar, entendeu? Você precisa de mais tempo para explicar. Então, eu estou enxergando esse movimento do conteúdo curto como sendo algo muito negativo e que está fadado ao fracasso. Porque as redes sociais, e as principais redes sociais que existem de entretenimento hoje em dia, e eu vou falar do YouTube, que é a minha principal, ela só existe e ela só funciona porque eles pagam os criadores. É só por isso. O YouTube é ainda hoje a maior rede social do mundo porque eles pagam muito bem os influenciadores. O TikTok demorou muito tempo para começar a pagar os influenciadores e quando começou a pagar, pagava de um jeito meio estranho, com as lives lá, é um jeito que você tem que fazer um curso para entender como começar a ganhar dinheiro. Enquanto o YouTube era muito simples, 55% do que gerar é seu, 45% é meu, a gente faz essa divisão, e isso há muitos anos. Então, só por causa disso o YouTube virou o que é, porque ele está remunerando de uma forma que eu acredito ser justa os criadores para produzirem conteúdos para a sua plataforma, então você tem sempre conteúdo novo sendo produzido, ao mesmo tempo em que no conteúdo curto, você não tem o mesmo tipo de remuneração, é muito mais pegado, porque você tem que fazer muito mais para conseguir, às vezes, o mesmo valor, porque as redes sociais de conteúdo curto pagam menos,
pagam bem menos do que YouTube, por exemplo. O TikTok está começando a trazer mais opções. É claro, você tem essas redes sociais que entenderam isso e estão se coçando, e estão trazendo formas de monetizar nova e tudo mais, mas o YouTube ainda é a melhor e tem várias formas. Você tem um clube de canais que você pode fazer os seus fãs financiarem o seu conteúdo de alguma forma. Você tem a própria monetização direta do YouTube, você tem lá o Valeu Demais, você tem a parte de live stream que você pode também habilitar. Então, o YouTube acabou desenvolvendo várias ferramentas que, ao meu ver, são muito mais eficientes e funcionam muito melhor nessa parte de monetização. E, por causa disso, o YouTube continua sendo um dos maiores. E eu vejo muita gente que começa em redes sociais como TikTok e Instagram, consegue uma graninha, uma relevância, e aí vai para o YouTube para aí sim firmar. Porque se você quer criar uma audiência fiel a você, eu não acho que é impossível você fazer isso com conteúdo curto. Tem vários criadores bons que eu acompanho e que eu sigo de conteúdo curto. Mas é muito mais difícil. Você está concorrendo com muita gente. Muita gente. E assim, você não tem até nem muito espaço para ser diferente. Porque você vê o formato que as pessoas estão acostumadas a consumir e aí você fala, eu preciso fazer nesse formato. Porque é o que a galera está consumindo, não é o que todo mundo faz. Beleza, deixa eu ver o que está dando certo. Ah, isso está dando certo? Vou fazer igual para tentar alcançar essa audiência. Então, ao meu ver, isso também faz com que a gente fique meio condicionado, a ser meio robozinho, sabe? Então, eu juntei todos esses fatores e eu comecei a perceber que talvez não fosse a melhor coisa eu tirar tempo do meu dia para pensar em conteúdo curto. Sendo que eu poderia fazer o quê? Criar os meus conteúdos longos, que eu acho que criam um engajamento diferenciado, e além disso, eu ainda consigo pegar esse conteúdo longo e transformar em vários conteúdos curtos. Você já tem um roteiro, você já tem um roteiro pronto de um assunto que você fez de um vídeo de 20 minutos, 30 minutos. Para pegar aquilo ali, você já tem as informações principais, é muito fácil transformar num conteúdo mais curto. É só pegar ali os pontos-chave do roteiro e você adapta aquilo. Só que você fez o trabalho maior para o vídeo longo. E dali você tirou os vídeos curtos. É bem diferente de você ter todo o trabalho para fazer o vídeo curto. E o que você tira do vídeo curto depois? É só ele. É só ali, você já está espremendo o máximo. Você está tirando o máximo daquilo. Já com os vídeos longos, eu acredito que não. Que existe muito mais formas de você extrair daquilo ali depois de pronto. E principal, aí é a parte principal. A forma com que o algoritmo do YouTube funciona é bem diferente do Instagram. Então, um vídeo que você faz e você posta hoje, ele não vai morrer depois de 3 horas. Ele não vai desaparecer depois de 2 dias. Ele vai continuar, o YouTube ele continua empurrando, ele joga esse conteúdo para os seus inscritos de uma outra forma. É uma outra maneira de pensar no algoritmo. Então, até nisso, eu acho que os conteúdos longos são favorecidos, porque eles têm esse lado do algoritmo que ajuda a empurrar. É muito louco como às vezes eu faço um vídeo de 5 minutos. Eu fiz um projetinho novo no meu canal de animação que era 5 minutos contando como que era a vida dos trabalhadores que construíram as pirâmides. 5 minutinhos de animação com o Guilherme Briggs narrando, um vídeo super lindo. Eu postei, um monte de gente reclamou. O quê? Vim aqui almoçar e não deu nem para terminar de comer e já acabou o vídeo. Porque as pessoas já esperam um vídeo de 1 hora meu, e aí eu percebi que os vídeos curtos para elas já não funcionam. De que quando eu posto um vídeo curto no meu canal, elas ficam bravas, elas não querem, porque elas não. Eu estou acostumado a colocar o seu vídeo na televisão. A maioria das pessoas assistem meus vídeos na TV, em Smart TV. E o meu segundo maior público é de celular. Então, assim, entendendo o hábito de consumo do meu público, eu consigo também pensar em estratégias para diversificar esse conteúdo e tentar diversificar essa audiência, contando com a ajuda do algoritmo que empurra os conteúdos longos. Então, assim, para quem pensa hoje em dia em focar demais em conteúdo curto, porque é o que a galera está fazendo, porque é o que todo mundo diz, que é o futuro, é o conteúdo curto, pense um pouquinho. Veja se talvez não existem outras alternativas que não só podem trazer um resultado melhor, mas pode te dar um pouco mais de satisfação na hora de criar o seu conteúdo. Um conteúdo que você gasta um pouco mais de tempo, que você tem mais orgulho e que vai viver por mais tempo. Quando você soltar, ele não vai desaparecer, você não vai ficar com aquela sensação. Então, eu sinto que
problematização do conteúdo curto ainda será um tópico muito debatido sobre os malefícios do conteúdo curto. E eu sinto que, aproveitando que a gente está nessa fase de transformação da internet, onde muita gente acaba, só por causa do que está na moda, focando num estilo de conteúdo, esquece que existe outro tipo de conteúdo também que pode, às vezes, ter um valor maior para muitas pessoas. E não vamos esquecer que existe também uma outra geração que ainda está na internet. Não é só molecada de 12 anos que não aguenta ficar 3 minutos num vídeo e já está coçando o dedo. Existe também gente de 20, de 30, que pode sim ser uma audiência em potencial para você. Então, é só uma reflexão sobre o conteúdo curto que eu queria fazer com vocês, porque, como eu falei, está sendo muito doloroso ver muitos amigos e criadores de conteúdo se frustrando nessa jornada de criar conteúdo para a internet. E a gente sabe que influencer virou a profissão que todo mundo quer ter. É claro, você tem seus horários flexíveis, você faz o que você quer, você é seu próprio chefe, ainda ganha dinheiro com isso, quem não quer? Lógico que é muito interessante e vai atrair a atenção de muita gente. Mas aí nesse microcosmos, tem que entrar ali, observar e entender o que dá para ser feito e como pode ser feito, porque eu entendo que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Não adianta você fazer conteúdo e não ganhar nada com isso. Você tem conta para pagar. Então ainda precisa dar certo. Então essa ainda é a questão. Eu ainda acho que as chances de dar certo, partindo para um conteúdo de formato um pouco mais longo, é maior. E eu estou vendo que tem muita gente achando o contrário, de que não, tem que fazer conteúdo curto, tem que fazer conteúdo curto. Cara, pensa um pouquinho. Talvez o caminho da internet esteja voltando para o conteúdo um pouco mais longo. Talvez as pessoas já estejam percebendo que talvez esse conteúdo mais curto, enfim, é um movimento. A internet é uma coisa muito engraçada, porque você acha que vai acontecer de um jeito, passa um ano, muda tudo, porque algum CEO de alguma empresa fez alguma coisa. Agora a gente tem inteligência artificial, que é uma coisa que veio bombando, e que inicialmente eu tinha uma relação muito negativa com inteligência artificial, mas que hoje em dia eu já vejo muitas possibilidades, eu vejo muita coisa boa com IA, ao mesmo tempo em que eu, como artista, eu fico ali, no meio do caminho, trabalho com ilustradores, trabalho com animadores. Então, como é que é trabalhar com um ilustrador, onde você gasta maior grana para um puta ilustrador fazer um trabalho para você, mas aí você tem o Midjourney, você tem o Dolly, você tem um monte de ferramenta que, pagando quase nada, você consegue gerar umas imagens incríveis que já está num ponto de quase ninguém consegue saber se é IA ou não mais. Então, ainda tem essa coisa da IA que pode ajudar vocês, mas eu peço também para lembrar que a IA não é ser humano e que tem muita coisa de IA que eu vejo, muito roteiro já que eu vejo sendo feito assim de IA, que você consegue perceber que não tem alma. Você vê que o cara foi lá no ChatGPT, faça um roteiro de Reels para mim de 30 segundos. Tem que tomar cuidado. As ferramentas de IA, elas vieram para ajudar, mas também segura um pouco. Pensa que ainda tem, é o que eu falei, tem outro ser humano ali do lado, tá? Toma cuidado com isso. Eu tinha toda uma palestra que eu dava sobre comunicação na internet, e que eu falava assim, como é que pô, as pessoas falam que você é um bom comunicador, Castanheira, qual que é a sua grande, o grande detalhe aí que você está escondendo da gente? O que você poderia dar de dica para a pessoa ser um bom apresentador? E eu falava que tem uma coisa que as pessoas esquecem. Eu estou aqui agora com vocês, eu estou ao vivo. A coisa do ao vivo é incrível, porque vocês sabem, a qualquer momento, sei lá, ele pode escorregar, pode cair no chão, ele pode... alguma coisa pode acontecer, é ao vivo. Então, eu estou aqui transmitindo energia para vocês. Não está só a minha fala, não está só a minha imagem. Tem todo um set completo de outras coisas, sensações que eu estou passando para vocês por estar aqui presente. Quando você está se comunicando pela internet, você perde tudo isso. O cara, quando ele te vê, primeiro, a distância física. Eu estou fisicamente perto de vocês. Quando o cara está te vendo pela internet, ele está te vendo longe, ele está te vendo, às vezes, num quadradinho, num celular, ou longe na televisão. Então, de cara, já tem essa grande diferença. Eu estou fisicamente longe. Se eu estou fisicamente longe, todas essas coisas que eu trago comigo se perdem. Todas se perdem. É por isso que eu falo que na internet, para comunicação,
tem uma coisa que eu gosto de falar que é o modo entretenimento. Você precisa compensar pelo fato de estar perdendo todas essas coisas do ao vivo. E como é que você compensa? Não é só você sair gritando, mas é você subir o tom em alguns aspectos. É você criar um pouco mais de contraste na sua fala. Normalmente, quando a gente conversa, a gente não para muito para pensar no contraste do que a gente está falando. A gente só fala e sai falando. Agora, quando você está se comunicando através de um dispositivo, você tem um desafio a mais. Você precisa captar a atenção daquela pessoa. E é muito fácil dela perder. Muito fácil ela perder a atenção de você. Então, você precisa trazer mais contraste para a sua fala. Você pega momentos da sua fala e você dá mais atenção, faz mais cadenciado, depois dá uma pausa. Esse contraste por si só, ele já ajuda. E a própria empolgação na fala. Eu não vou falar assim com vocês aqui. Oi, gente, tudo bem? Vamos falar aqui então sobre... Olha que chato! Nossa, é chato pessoalmente. Imagina pela internet. Então, essa coisa do entretenimento, de você jogar um pouquinho mais para cima, de que se eu fizer aqui pode parecer um pouco meio forçado. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanheira. Parece um pouquinho a mais. Mas por ser na internet e por isso se perder, por a comunicação se perder, quando ela chega do outro lado, ela chega quase que no tom certo. Então, essa coisa da comunicação pela internet ser completamente diferente da comunicação do ao vivo, do pessoal, é uma coisa que eu acho muito importante na hora de você pensar em criar uma persona online, ou se você está pensando em ser um apresentador, ou se você quer só melhorar a sua comunicação, se você fala muito em público. Eu acho que isso é uma coisa que você pode muito usar dessas técnicas. Usa de contraste, joga um tonzinho mais para cima, cria o seu modo de entretenimento. Qual que é o modo que é um pouquinho mais alegre? Pensa no dia que você está bem alegre, energia lá em cima, feliz, tomou um café, está no grau, beleza. Esse é o teu modo de entretenimento, mas vai testando, cada pessoa tem o seu. E aí junta outra coisa. Na internet, muita gente também lê TP, está lendo um texto. E aí, o que você faz quando você lê um texto? Todos os meus vídeos recentes, praticamente todos, é com TP. Eu faço com teleprompter, eu leio. E aí tem também, mas como é que você faz para ler e não parecer que você está lendo? Aí tem várias outras técnicas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente conversa, estou aqui conversando com vocês, a gente olha para o lado. Quando a gente vai pensar em alguma coisa, a gente vira para cá para pensar para si, consigo mesmo. Você não fica travado assim, você não fica falando assim, oi gente, então sei lá o que... Não, porque senão você vai parecer um serial killer, vai parecer um maluco. Então, quando você lê um TP, outra técnica legal para você fazer uma apresentação mais fluida, que não parece que você está lendo, é você simular essas coisas. É você simular que você está pensando. Você já sabe o que você vai falar, mas você força a olhar para o lado, força a fazer essa reflexão, que quando as pessoas estão lendo o TP, elas não fazem. Elas ficam travadas ali. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer na sua comunicação para melhorar essa conexão com a sua audiência, o que vai melhorar também a sua, como eu posso dizer... É o que você precisa fazer para tentar trazer o cara para se inscrever no seu canal e para assistir o seu conteúdo. Então, você precisa estar um tom acima, você precisa trazer algo a mais. Não tentem copiar o seu eu no online, porque você vai estar perdendo um monte de coisa no caminho. E fica aqui a minha dica. Se vocês estão pensando em criar conteúdo para a internet hoje em dia, dá uma olhadinha no conteúdo de YouTube, dá uma olhada para o YouTube. Não esquece que existe uma plataforma que ainda é a plataforma mais consumida no Brasil, é a rede social maior que existe no Brasil ainda. Então, assim, não esqueçam do YouTube, não esqueçam do conteúdo longo e do potencial que esse conteúdo tem para se conectar com outros seres humanos. E aí você vai estar criando uma conexão extremamente única e que o conteúdo curto, infelizmente, não permite, tá? E aí agora eu queria deixar um tempo, eu sei que a gente está acabando no tempo, não sei como é que a gente está, acabou? Ainda tem, minha assessora está aqui. Eu queria aproveitar e abrir um pouquinho esse diálogo com vocês, para abrir uma conversa, porque eu imagino que eu devo ter falado coisas aqui que às vezes você, puta, mas aquilo ali que você falou, eu estou com uma dúvida. Quem tiver agora alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, levante a mãozinha, pode perguntar, a gente vai conversar, já temos algumas mãos. Primeiro ali do fundo, de azul. Diga o seu nome e a sua pergunta. Exato, você que falou sou eu, é você.
Oi, Castanhari, prazer. Prazer. Ótima a sua palestra e considerações. Eu queria perguntar um pouco no caso de quem usa, né, dos conteúdos para vender o seu produto ou serviço. No seu caso, a educação, né, o criar o conteúdo profundo é já o seu vender. Mas para outros negócios, é só uma educação básica daquele cliente, entender mais do assunto. Você acha que existe aí esse meio termo? Porque os maiores vídeos para esses outros produtos e serviços é aquele da landing page, né, que a pessoa aprofunda mais para converter. E os curtos, você acha que, então, nesses casos de quem vende produtos e serviços que não são educacionais, ele pode servir? Qual a sua visão nisso tudo? Nossa, serve muito, né? Os famosos criativos, né? Eu acho que o conteúdo curto para venda, principalmente agora nessa era dos cursos, funciona muito bem, porque você tem pouco tempo para chamar a atenção da pessoa. Então, em termos de divulgar um produto, eu acho que o conteúdo curto ele é super poderoso, ainda, principalmente quando a gente fala, né, dessa coisa de criativo, de você fazer os vídeos e colocar para rodar, né, em plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, como forma de tipo de anúncio, né, que seria o anúncio e tudo mais. Eu ainda acho que é super válido, eu acho extremamente válido. Eu acho que dá para misturar também. Por exemplo, eu uso muito a técnica de sempre quando eu tenho algum produto, eu gosto de falar dele no meu canal, porque é ali onde eu tenho o maior contato com a minha audiência e a maior liberdade com a minha audiência. Então, se eu tenho algum produto importante, o que eu faço normalmente? Eu pego algum vídeo que eu sei que está sendo muito pedido e eu tento falar desse produto nesse vídeo. Eu tiro algum espaço do vídeo, mas é a forma com que eu arrumei, porque eu já tenho aquela audiência, eu já tenho um canal muito grande ali, mas com certeza, os conteúdos curtos servem muito ainda para esse tipo de coisa, e eu inclusive uso, eu também tenho um curso meu justamente sobre isso, sobre como levar a sua profissão para o YouTube, indo encontrar mal com conteúdo curto, e uso também de criativo, acho que super funciona. Cada coisa tem um objetivo, né? Para esse objetivo, super funciona. Alguém mais? Seu nome e a sua pergunta? Oi, Felipe, tudo bom? Meu nome também é Felipe, prazer. Prazer, Felipe. E a minha pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria que você dissertasse sobre a relação que o conteúdo longo gera com o senso de comunidade entre a audiência. Porque uma pessoa que assiste, a exemplo, você, no meu caso também, eu assisto você, eu gosto do seu canal e tal, e aí eu vejo, poxa, o Felipe Castiari, para mim, ele tem um conceito, eu gosto do que ele apresenta para mim, e você gera um senso de confiança até em relação à sua audiência. Coisa que quem o conteúdo curto, na minha opinião, não gera, porque muitas vezes o conteúdo é esquecido, a face de quem estava lá é esquecida, o conteúdo que o cara lá estava esquecido. E que o que a marca vê no criador do conteúdo longo, dele conseguir potencializar para ela, converter para ela numa publi, por exemplo. Sim. Não, eu acho que muito disso tem a ver também com a interação com a sua audiência, né? Você pode ter uma interação muito boa com a sua audiência tendo conteúdo curto, mas assim, esse senso de comunidade, ele é um pouco mais fácil de se criar no YouTube, porque a própria plataforma já é feita mais para ser uma rede social. Ela tem espaços ali para isso, a maneira com que os comentários aparecem, a forma com que o layout da rede social mesmo, ele é diferente e ele favorece criação de comunidades. Como eu falei, o YouTube tem, por exemplo, o negócio lá de fãs. Você pode criar o clube de canais. E aí os seus fãs podem financiar o seu conteúdo. Então, a criação de clube de canais, ele é uma coisa que super favorece a sua comunidade e é mais uma forma de você monetizar o seu conteúdo. Mas, realmente, comunidade é muito complicado com conteúdo curto, porque normalmente é muito mais sobre o conteúdo e como o algoritmo vai empurrar ele. E você não está divulgando ali o seu canal, não, é aquele vídeo. Cada vídeo é um vídeo. No YouTube você tem ali o seu canal, vem cá, isso é um canal, tem mais conteúdo, vem para cá. Então, é muito mais sobre um é canal, o outro é o creator só ali a cara, e aí é mais difícil. Dá. Tem criadores que criaram comunidades incríveis, mas acho que muito disso também parte do cara começa a bombar no conteúdo curto, e aí ele começa a trazer opções de conteúdo um pouco mais longo, para interagir mais.
Então você pode fazer conteúdos que você traz os comentários dos fãs. Durante muito tempo no meu canal, eu pegava os comentários dos vídeos que pediam e eu mandava para dubladores lerem o nome dessas pessoas. Então pegava o Guilherme Briggs com a voz do Buzz Lightyear e aí eu passava o nome das pessoas e aí tinha lá as pessoas que ao infinito e além, Ricardo, Carlos, Alberto, obrigado por sugerirem um tema. E aí, isso foi no início do meu canal. E eu lembro como isso fez os comentários aumentarem muito, porque o cara queria ter um dublador famoso falando o nome dele. Então, tem várias coisas que você pode usar, desde criar tendência com a sua audiência, ter um dia que você vai só responder os seus fãs. Tudo isso depende muito do próprio criador também, não é só a plataforma. Mas, é claro, eu sinto que o YouTube e as plataformas longas, elas tendem a fazer isso ser um pouco mais fácil. Já vou ir para trás, prometo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Meu nome é Levi. Tudo bom, Levi? Tudo certo. Aí, minha pergunta é o seguinte. Como é que tu acha que ficaria a questão de, tipo... Porque eu acredito que a internet veio para dar voz para muita gente que não era ouvido antes. Que expandiu em um nível que até a minoria tem a sua parte ali, que ela assiste a galera que ela quer, que agora sim tem voz para falar e agora sim aparece e você pode ir ali atrás. Pessoas que antes não se conectavam, não era possível se conectar por causa da distância, enfim, agora pode. E eu queria saber como é que tu acha que ficaria isso com relação aos vídeos curtos. Porque muitas vezes a gente está falando sobre uma luta, sobre alguma coisa muito importante que precisa ser falada, que não foi ainda, mas que em 15 segundos a pessoa vai, passa, some. 1 minuto de vídeo, sei lá, 1 hora que você dedicou da sua vida, do seu trabalho, para fazer aquilo tudo, para ser ouvido, principalmente, e acaba que você não é porque o algoritmo se resume a isso. Complicado isso, né? Porque é uma coisa meio filosófica, assim, tipo, você tem a democratização da internet, que é ótimo, você tem inúmeros canais surgindo. Eu lembro a época que saiu uma reportagem no YouPix falando dos milionários do YouTube, e tipo, era eu, o Felipe Neto, a Kéfera, tipo, eram, sei lá, 6, 7 canais, e hoje em dia, acho que tem mais de 2.000 canais com mais de 1 milhão de inscritos, é muita gente, porque foi segmentando. E isso é ótimo. Então, o cara que é confeiteiro, ele consegue alcançar uma audiência focada só em consumir os bolos dele. O cara que é ilustrador, ele consegue fazer um canal só com as ilustrações dele. O cara que faz artesanato, ele consegue fazer um canal de artesanato. Então, foram se criando nichos muito segmentados e que trouxeram com eles muito local de fala, né? Então, você teve uma época, eu lembro no YouTube, que era debatido que você não via criadores negros. Você quase não tinha criadores negros, assim, quando você reparava, você fala, caramba, pode crer, assim, quase não tem criador negro. E se não tinha criador negro, muito menos criador negro falando sobre cultura negra, sobre cultura africana, sobre, sabe, pautas necessárias e importantes que pessoas com local de fala podem trazer isso para a gente, mas que a gente sabe que não é tão simples. O acesso também à tecnologia para essas pessoas, o acesso à internet já é mais dificultado também. Então, o tempo foi passando, essas pautas foram surgindo, esses canais foram surgindo, foram ficando grandes o suficiente para se sustentarem. Hoje tem vários canais que eu acompanho, de amigos e tudo mais. Mas eu sinto também que dá também para trazer isso para o conteúdo curto. É engraçado, porque eu sei que eu fiz parecer aqui que eu só odeio conteúdo curto, mas o meu ponto principal é olhar para o conteúdo curto sem esquecer do conteúdo longo. Acho que dá para você ter os dois em sinergia, mas só não esquece do longo. Esse é o meu principal ponto. Dá para sim, é mais difícil? É mais difícil. Vai ser mais difícil você se conectar, vai ser mais difícil você achar criadores de conteúdo mais segmentados e ser uma plataforma mais plural, até porque normalmente as pessoas tendem a fazer o que dá certo e que o algoritmo diz que dá certo. Mas, é aquilo que eu falei, muito disso está na mão de vocês, da galera que quer criar, que tem ideias na cabeça que às vezes só não tiraram ela ainda, mas que tem um espaço ali para vocês esperando. Né? E eu espero que vocês ocupem esses espaços. Castanhari, a gente tem uma pergunta lá de Petrolina, tá? Ah, pô, é verdade. Tinha uma coisa que eu esqueci de fazer no início da palestra, que era dar um oi para a galera de Petrolina, porque eles estão assistindo simultaneamente aqui com a gente. Um beijo, pessoal.
Desculpa, eles pediram para eu falar no início, eu falei, puta, claro que eu falo. Mas melhor ainda, porque agora temos uma pergunta direta de vocês, que eu vou responder com muito carinho e muito amor. Maravilha, a gente tem tempo, então quem quiser mandar de lá, pode mandar mais Por perguntas. favor. Então, vocês que estão aí em Petrolina, vai mandando perguntas para a gente, que a gente reproduz aqui. Ela não se... Isabel, o nome dela. Eu sou Isabel. professora de ciências aqui do SESI Petrolina e utilizo teus vídeos como forma de estudo pessoal e ele também recomenda aos meus alunos. Gostaria de saber de você, já parou para pensar se seus vídeos passaram de algo curioso e agora são ferramentas de educação e, de certa forma, é um tipo de metodologia ativa? E se você pretende ter algum projeto voltado a essa área? Qual o nome da professora mesmo? Isabel. Ô, professora Isabel, muito obrigado por exibir meus vídeos em sala de aula. É uma honra gigantesca. Isso aconteceu na minha vida. Imagina, o meu canal chama Nostalgia. Eu falava de coisas da minha infância. Mas aí chegou um momento onde as coisas acabaram. Minha infância, né? Foi um período específico ali. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, o que eu gosto de fazer? Vou fazer vídeo de história e de ciência, porque eu amo história, eu amo ciência. Só que eu não imaginei que meus vídeos iam começar a ser exibidos em sala de aula, porque foi uma transição, isso foi acontecendo, sabe? E meus vídeos iniciais, meus primeiros vídeos, tinha palavrão pra caramba, porque eu achava que era essencial que tivesse palavrão para eu me conectar com a galera mais nova. Depois eu percebi que não é sobre o palavrão, é sobre linguagem informal. E linguagem informal dá para você ter sem ter palavrão. Você troca um cará por um cacete, entendeu? Dá para trocar, você faz umas trocas ali. E eu lembro, teve um episódio bem marcante, que foi uma professora que mandou um e-mail para mim falando: Castanhari, adorei o documentário que você fez da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas eu queria exibir em sala de aula, mas a diretora não deixou. Eu falei, por quê? É porque os palavrão, tem muito palavrão, e se eu colocar, ela vai brigar comigo. Aí eu lembro de ler isso e falar, caramba, uma professora está deixando de exibir o meu vídeo para vários alunos por causa de um palavrão? Putz, não falei putz, não, mas será mesmo que eu preciso? Será que não dá para trocar? E aí, aí o que eu fiz? Eu editei o vídeo, mandei para a professora, a gente tirou todos os palavrões, eu mandei para a professora e falei, pronto, agora a senhora pode passar em sala de aula, não vai ter problema. E a partir daquele dia, eu tirei os palavrões do vídeo. Não tem mais, há anos que o Nostalgia não tem mais palavrão, mas quase não dá para perceber, porque a linguagem ainda é informal. E é muito sobre isso, é sobre o meu conteúdo. Eu tenho uma coisa que eu bato muito na tecla, e eu entendo como muitos professores utilizam em sala de aula, e eu sou muito honrado por isso. Mas imagina, tadinho professor. O professor não tem uma grade gigantesca de conteúdo que ele precisa entregar, que ele precisa dar para os alunos dele. Ele não vai ter tempo de preparar um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu é que os professores, eles viram os meus conteúdos como um material de apoio. Então, ele vai lá, ele dá uma aula sobre ditadura, ele dá uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí, no final da aula, ele passa o vídeo como um material de apoio. Ele já deu a aula, mas aí ele vai lá e passa e o aluno pode assistir. Então, começou a funcionar muito bem essa relação dos professores usarem meus conteúdos, às vezes, como material extra de estudo. Dei uma aula aqui sobre ditadura, lição de casa, assiste ali o vídeo do Castanhari sobre ditadura. Isso foi acontecendo, não foi planejado, mas é algo que hoje em dia eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Sou muito chato, sou muito, como eu posso dizer, acho que chato é a palavra. Sou chato com tudo que vai entrar. A gente tem vários pesquisadores, não é só um, são vários. Inclusive, às vezes, pesquisadores que não concordam sobre alguma coisa, porque história é uma coisa complicada, história vai ter debate, vai ter gente que não acha que uma coisa é assim, outra vai falar que foi assim. Então, eu tento fazer o meu papel. Eu acredito que eu entrego 100% da minha atenção a deixar o conteúdo o mais, primeiro, interessante para quem vai assistir, e que esse conteúdo passe por uma via humanitária, que esse conteúdo passe por um lado do ser humano, por um olhar humano, para não tratar algumas coisas como algo corriqueiro. Morreu uma galera lá. Acontece. Eu não enxergo dessa forma. Eu gosto de olhar para a história de uma forma um pouco mais humanizada. Tem gente que não gosta. Mas
é o que eu falei, até hoje, nunca teve ninguém que chegou em mim para falar, usei o teu vídeo e bombei na prova. Então, até hoje, é só elogios. É claro, às vezes a gente erra, mas o que eu prometo é tentar entregar 100% de mim para fazer aquele conteúdo ser o mais interessante e ter o maior valor educacional possível. É só o que eu tento fazer. Um beijo, professora. Obrigado mais uma vez. Perguntas? Agora eu prometi que eu ia para o fundo, vou lá para o fundo. Quem quer ir do fundo tem pergunta? Eu. Ah, você já falou você, então é você. Sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, querido? Eu me chamo Renan e sou bem. diretor pedagógico numa escola de tecnologia aqui em Caruaru. Prazer, Renan. Estamos aqui com a equipe, né, prestigiando esse evento. E tudo que você falou sobre a questão dos vídeos, a questão das consequências de vídeos mais curtos para o psicológico das pessoas e principalmente da geração atual, é algo que nós percebemos e enfrentamos na nossa profissão. Acredito que, quando eu falo educadores, não só os professores são educadores, mas pessoas como você que produzem conteúdo são educadores também. E nós notamos que, realmente, esses alunos, essas crianças que costumam consumir mais esse tipo de conteúdo relâmpago, são crianças que não têm paciência de passar por todas as etapas do aprendizado. Então, a minha pergunta é, o que é que você acha que nós, enquanto educadores, podemos fazer, né, para superar esse desafio? Meu Deus, que pergunta difícil. Essa sua pergunta ela é muito importante. E eu acho que ela é a pergunta do século. Porque como é que você faz assim? Todos os amiguinhos têm rede social, todos têm TikTok, todos têm Instagram. Todos consomem aquele conteúdo. Como que você faz para fazer aquela criança, aquele adolescente a consumir aquele conteúdo, mas não ser transformado por ele numa adolescente mais ansioso? Eu não faço a menor ideia. Essa é a minha pergunta sincera, a minha resposta sincera. Assim, eu sinto que a solução para esse problema não está muito na mão do usuário. O que nós, como... Assim, você pode ser um pai que vai evitar que seu filho tenha contato com esse tipo de conteúdo por mais tempo o que você puder. Mas vai chegar um momento onde ele vai ser o único menino da sala que não tem celular e vai ser zoado por isso. E aí? E aí você vai ter que dar um celular. Aí no celular você consegue ficar em cima para ver tudo que ele está consumindo. Ser pai hoje em dia, com rede social, meu Deus, eu não imagino o desafio que deve ser. Deve ser muito difícil. Mas é por isso que eu sinto que talvez a solução esteja um pouco nas mãos das plataformas. Aí é lei, é debate, a gente tem que debater para entender o que fazer, conversar com especialistas que estudam isso, ver o que a gente tem de pesquisas já sobre o assunto. Sabe, isso é uma coisa complexa, que acho que você falou muito bem, assim, é uma coisa que é preocupante, que merece muita atenção e que eu adoraria ter a solução. A minha solução para isso é tentar fazer um conteúdo longo que chame mais atenção possível. Então, tudo que eu faço nos meus conteúdos é voltado para pegar esse moleque que está se perdendo aí no TikTok. Eu tento não perder ele. Então, tem que ter gráfico na tela, é insert, é coisa, e é trilha sonora legal. Eu uso o máximo do entretenimento audiovisual ao meu dispor para tentar chamar a atenção desse cara. É o que eu tento fazer, é chamar a atenção dele por muito tempo, e não só por 2 minutos. Mas aí é difícil. E eu sei que não basta só ter esse tipo de conteúdo, passa também por um debate de plataforma, é complexo. Mais perguntas? Eu já estou com o microfone aqui, levantar porque eu estou bem atrás. Boa tarde, Castanhari, muito Tudo prazer. Me chamo Levi. Tudo bem, Levi? Primeiramente, agradecer a você por ter me salvado em várias provas no ensino médio, estudando de última hora. Eu queria te perguntar, mas saber sua opinião. Desse conteúdo curto ter crescido tanto o número de influenciadores hoje em dia,
de ser assim, eles enxergarem como uma maneira mais fácil, digamos assim, de viralizar. Porque, falo por mim, acho que alguém aqui dessa plateia, pelo menos uma pessoa já fez isso também. Quando era criança, já criou algum canal do YouTube de Minecraft querendo viralizar. Provavelmente alguém aqui já fez isso. E eu posso estar errado, mas, ao meu ver, eu acho que hoje em dia é mais fácil eu bater, por exemplo, 1000 visualizações no TikTok do que no YouTube. E, por causa disso, o número de influenciadores vem crescendo cada vez mais. Então, acho que a primeira reflexão é entender o quanto vale 1000 visualizações no TikTok versus o quanto vale 1000 visualizações no YouTube. O número, ele é muito, muito, muito mais inflado no TikTok. Aquele número que você está vendo ali é muito inflado. É muito inflado. Ele não é real. Não é real. Pode ter certeza que ele foi inflado de propósito para que o TikTok pareça que tenha mais pessoas. É tudo inflado de propósito. E as redes sociais curtas, elas tendem a inflar esse número, principalmente porque é isso que faz as pessoas fazerem mais vídeos. Então, sim, você faz, se dá bastante acesso, você já, opa, vou fazer mais. Então, o número alto é algo que fazia as pessoas fazerem mais vídeos. Então, essas redes sociais começaram a inflar esses números justamente para fazer as pessoas... Peraí, aqui eu estou chegando em 10 mil, mas ali no YouTube deu 1000. Mas qual vale mais? Eu analiso muito esses números. Assim, eu estou há 14 anos analisando esses números. Vendo o número de um vídeo, quanto que ele tem de views versus comentários, versus engajamento, comparando com as redes sociais curtas e tudo mais. E eu garanto para você que os 1000 acessos do TikTok são inflados e não representam a mesma coisa do que os 1000 acessos no YouTube. Então, isso é importante tomar cuidado com isso também. Até porque você vê que, para esses vídeos, existe uma regra também que é legende. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem vê com áudio. As pessoas nem colocam com som. Então, por isso que a coisa da legenda começou a virar, você não vê mais nenhum vídeo sem legenda. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a acessibilidade? Não, é claro que não. É porque elas perceberam que as pessoas assistem vídeos sem som. E por conta disso, um vídeo com legenda ele pode ser consumido até sem som. Não tem nada a ver com acessibilidade. Mas que bom que foi esse o caso e agora as pessoas que conseguem consumir muito mais vídeos porque você tem quase todos os vídeos com legenda, né? Então, isso é importante. Mas é isso que eu falei. Acho que, no final das contas, a minha resposta para você é não se apegue demais aos números de TikTok. Eles tendem a enganar. Olá, Castanhari. Uma honra estar te vendo hoje. Obrigado. Te acompanho desde os tempos do Nose Gang. Tamo junto. Qual é o seu nome? Josi. Josi? É. Prazer, Enfim, Josi. ultimamente o TikTok, por mais que tenha aumentado o limite de tempo para 3 minutos, 10 minutos, é algo que eu vejo que não pega, não funciona. E está transformando, acho que muitas pessoas ansiosas em ter um conteúdo rápido, curto, porque faz vídeo que, tipo, de parte 1, parte 2, faz as pessoas procurar essa parte 2 que nunca acha. Como eu odeio isso. Faz gravar os vídeos falando extremamente rápido, que nem, tipo, comercial de bula de remédio. Aí, o que você acha de esses conteúdos tá alimentando uma geração mais ansiosa? Acho que é isso. É a rede social transformando o conteúdo, né? E não o conteúdo transformando a rede social. O YouTube, ele foi o contrário. Ele foi uma rede social que foi transformada pelo conteúdo. E o TikTok está acontecendo a mesma coisa. Lembra que eu falei que o YouTube que mudou o algoritmo por causa do conteúdo, que as pessoas criavam clickbait, eles tiveram que mudar a plataforma por causa disso? Com o TikTok está acontecendo a mesma coisa. Você tem a plataforma que acaba fazendo os conteúdos que entram nela serem de um tipo, porque é esse tipo que funciona. Eles tentaram, né, agora, que nem você falou, colocar, acho que mais de 10 minutos, né, já pode subir no TikTok. Só que você vê muitos vídeos de... Por quê? Porque as pessoas que entram no TikTok não entram para consumir vídeo de 10 minutos. As pessoas que entram no TikTok, elas entram para ver conteúdos curtos. Então, assim, eles permitir que pessoas possam subir vídeos mais longos lá, é só para tentar concorrer com o YouTube e com outras plataformas. É só isso. Mas eles não vão. Porque eu não sinto que hoje em dia o usuário do YouTube é o mesmo usuário do TikTok.
As pessoas assistem YouTube em outros contextos hoje em dia. O TikTok, como ele é uma coisa mais rápida, às vezes você está no intervalo ali, você vê, eu vi aqui 6 TikTok, pronto. Agora, um vídeo no YouTube, às vezes você precisa parar para ver. Não, vou ver aqui no almoço. Não, vou ver aqui quando eu parar para tomar um café. Vou ver. Então, o hábito de consumo dessas redes sociais são diferentes. Então, não adianta eles tentarem trazer conteúdos parecidos com outras redes que têm outros hábitos, que não vai funcionar. E é natural. E a rede vai ser transformada pelo tipo de conteúdo que tende a viralizar nela. Então, é por isso que as pessoas fazem parte. Por que faz parte 1, parte 2, parte 3, parte 4? Por quê? Porque o cara não dá só uma visualização para ela. Ele cria um vídeo com 12 partes, e aí lá, parte 1, parte 2, parte 3. É só sobre isso. Deixa mais interessante o conteúdo, colocar 1000 partes. Não é mais sobre o conteúdo. É isso que eu estou falando. Nada é mais sobre o conteúdo. É sobre a visualização. É sobre o quanto de pessoas de acesso que vai dar. E aí, eu como criador fico um pouco triste, porque eu venho numa época onde o YouTube era o contrário. Onde as pessoas iam para o YouTube para ter ideias e pensar em coisas diferentes, vi uns canais muito loucos e coisas criativas pra caramba, gente fora da caixinha. E aí hoje em dia eu vejo que é o oposto, assim, é todo mundo fazendo a mesma coisa. Quantas vezes vocês já viram o mesmo Reels com a mesma música? Se você tem umas 4, 5 músicas que todo TikTok ou todo Reels usa as mesmas músicas. E tem músicas que você só conhece aquele trecho do TikTok. E aí isso começou a afetar a indústria da música. Os caras fazendo música para bombar em TikTok. E aí o que importa na música é a dancinha do TikTok, daquele trecho de 20 segundos. É a rede social transformando totalmente o conteúdo de uma forma negativa, na minha sincera opinião. Mais perguntas? Boa tarde, Caixaira. Meu nome é Nicole. Oi, Nicole. Eu trabalho diretamente com a criação de conteúdo no planejamento. Então, eu crio cronogramas de conteúdos para outras empresas. E é muito cansativo estar nessa área, porque tem que reeducar os clientes sobre conteúdos assim melhores, com mais qualidade, mais profundidade, porque a cultura do mercado implica justamente em coisas rasas, rápidas e massivas. Então, às vezes, em vez de produzir 9 conteúdos em um mês com profundidade, produzir 20 muito raso, para eles, na teoria, conta mais. E é uma área bem exaustiva, não só para mim, mas quem trabalha também na produção direta, quem realmente cria conteúdo, quem é a personalidade dos conteúdos. Então, eu quero saber, na sua opinião, até o mercado, se ele reivindicar e focar mais nessa saúde de conteúdos mais profundos, como é que você vê assim, que a gente pode se cuidar nesse meio até chegar esse dia? Eu acho que as marcas têm que tomar cuidado com isso que eu falei da questão de... Por exemplo, esse exemplo que você deu, ele é muito bom, porque já teve marcas que chegaram em mim e falaram assim, Castanhari, a gente quer fazer um Reels com você, sei lá o quê, para divulgar, blá, blá, blá. Eu falei assim, legal, pensei numa ideia assim, fazer uma edição assim, blá, blá, blá. Não, a gente quer um react seu. Eu falei assim, quê? Não, a gente quer que você reaja ao trailer. Aí eu não faço react, não é muito o tipo de conteúdo que eu falo. Não, mas a gente quer react, porque é o tipo de conteúdo que está aqui. Então, assim... o cliente já vem com um conteúdo já pronto na cabeça dele que eu tenho que fazer num formato que não é o meu. Ele está vindo atrás de mim, mas ele não quer o meu formato. Ele vem atrás de mim e ele quer o formato que estão fazendo, que é o formato que ele acha que dá certo, porque o cliente provavelmente ele viu, falaram para ele que não, React é o que dá visualização. Olha um vídeo normal, olha um React. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver React. Entendeu? Então, o mercado também precisa entender um pouco como se adaptar a isso. Porque eu entendo a marca que quer o React porque acha que o React dá certo, mas eu também entendo o criador que fala, não, mas peraí, se eu, ao invés de fazer um React, se eu fizer um conteúdo mais editado, assim, assado, acho que vai ficar mais legal, tem mais a ver comigo, tudo mais. A marca tem que também aprender a ouvir, né? Nesse caso que eu falei, a marca não quis. Eu falei, putz, React eu não faço, posso fazer de outro jeito? Não, a gente quer React. React eu não faço. E aí foi para outro influenciador que deu graças a Deus que eu recusei, mas assim... No final das contas, o mercado todo está aprendendo essa nova forma de se comunicar, essa nova forma de anunciar também. Durante muito tempo, eu fiz muito spot, que é aquela coisa, 60 segundos, você pega uma parte do vídeo, aí 60 segundos para falar da marca, da empresa, do produto, o que seja, de um formato mais clássico, né? E agora, já tem outras formas de você fazer conteúdo pago, publicidade, que não é também só o modelo clássico, né? Mas é isso, vai depender muito da marca também, ver se aquilo que ela está buscando
é algo que tem a ver com o influenciador que ela está trabalhando, ou se ela está só realmente querendo trazer uma trend, um formato e replicar, e aí pode ser qualquer outro influenciador, porque precisa ser eu. Se é só um react, pode ser qualquer outro. Né? Mais perguntas? Como é que a gente está de tempo? 2 minutos, eita. Vou tentar ser rápido nas respostas. Boa tarde a todos, boa tarde, Castanhari. Tudo é um bom, prazer querido? estar aqui ouvindo Qual que é sua o seu palestra. nome? Samuel. Bom, Samuel. Bom, há alguns anos eu trabalho como gestor de tráfego e eu pego sempre os mesmos problemas com os clientes, a questão de público-alvo. Né? Você acha importante traçar 2 planos de conteúdo, um para reter o público-alvo e outro plano para atrair novos públicos? Então, eu vou te falar que toda essa parte de estratégia é uma coisa que eu sei falar muito pouco, porque eu nunca fui muito da estratégia. Eu sempre foquei mais em... Meu plano sempre foi, faça algo que nenhum outro está fazendo. Porque se você for o único a fazer aquilo, as pessoas vão voltar para te assistir. Então, quando eu falo em estratégia, Castanhari, qual foi a sua estratégia de conteúdo da sua vida, do seu canal? Como que você conquistou o que você conquistou? Cara, o meu norte sempre foi esse. Tente criar algo único que ninguém mais está criando. Porque se você for único no que você está criando, a pessoa só vai ter você para acompanhar. Ela vai ser obrigada a voltar no seu conteúdo. Por que, felizmente, eu consigo manter o meu canal com uma relevância há 13 anos no YouTube? Porque é muito difícil fazer um vídeo de história, de ciência, documentário de 1 hora na qualidade que eu faço. É difícil, é caro. Então, pouquíssimos canais no YouTube fazem o que eu faço. Por conta disso, eu consegui sobreviver durante tanto tempo ainda sendo relevante. Mas é a minha estratégia. Tem gente que resolveu uma estratégia de se adaptar, começou de um jeito, começou a fazer outras coisas. Eu me adaptei também durante muito tempo, como eu falei, comecei com vídeo de nostalgia, comecei a fazer vídeo de história, de ciência, mas a minha estratégia sempre foi essa, ser o único no que eu faço, tentar entregar o melhor que eu posso para que ninguém mais na minha área consiga chegar na qualidade que eu chego. Fazendo isso, eu me garanto ali em cima como uma referência e garanto também que as pessoas vão voltar para me assistir, porque não vai ter outro canal para assistir com aquele conteúdo. Então, essa pelo menos é a minha estratégia. Aqui, Felipe. Prazer estar com você. Meu nome é Mauricélia. Tudo bem? Sou professora universitária e, mais importante, eu sou mãe de gêmeas de 15 anos, que são suas fãs. Uma pergunta. Hoje tem muito podcast, né? Muito podcast. Eu particularmente, sou fã, sou viciada. Inteligência Limitada, Nerdcast, Mundo Freak, Sinapse. E agora os podcasts, além de ter bastante conteúdo sobre cultura pop e também conteúdos relevantes, eles são bem longos. Né? Tem Inteligência Limitada de 3 horas, e eu escuto de 3 horas. E agora tem vídeo também. Né? Então, eu paro também e fico vendo um vídeo dos caras conversando sobre determinado assunto. Então, como você enxerga também essa ascensão dos podcasts, qual é a relação com o YouTube, TikTok? Perfeito, adorei a pergunta, porque realmente, quando a gente fala de conteúdo longo, tem o podcast que chegou, né? Que ele é um ótimo representante de conteúdo longo, que dá certo, e principalmente pela simplicidade, pela maneira com que é feito, né? Aí você citou vários podcasts legais, de amigos meus, inclusive, que eu já fui, e acho que é uma boa resposta ao conteúdo. Acho que o podcast ele veio como uma resposta do conteúdo curto, por mais que eu enxergue que o público de podcast é um pouquinho mais velho, naturalmente mais velho. Eu consigo perceber. E nem estou falando por você, professora. Não estou falando por você. Mas ele é um pouquinho mais velho. Mas depende também de segmento também, sabe? Mas Spotify, por exemplo, está cheio de podcast lá, que molecada mais nova também consome. Mas assim, o podcast eu vejo que ele é uma oportunidade de você fazer um conteúdo longo, mas que não é tão caro, tão trabalhoso de se produzir, e tem a oportunidade de se aprofundar, né? Eu tenho muita vontade de fazer um podcast, que era para ser uma ideia bem simples, basicamente pegar algum assunto do momento, que está sendo debatido, e a gente sabe hoje em dia como é a internet, por exemplo, saiu uma pesquisa lá de que o Brasil daqui 50 anos vai virar deserto, todo mundo começou a falar disso.
E aí começa um monte de fake news. Aí minha ideia era pegar sempre um assunto desse, trazer um especialista, então sentar aqui, ó, pegar um cara aqui que é especialista, o cara que trabalha no Clima Tempo lá, sei lá. E aí chega o cara, senta comigo e 40 minutos eu tentando tirar dele, para ele explicar aquilo ali, tirar o sensacionalismo e explicar de um jeito simples, eu tentando tirar isso do profissional, durante 40 minutinhos. Então, é uma ideia que eu tenho, porque eu vejo que esse formato já tem funcionado. Então, ele vem mesmo na contramão do conteúdo curto e me dá esperança, assim, de que existem outros formatos que a galera tá consumindo e que acho que veio na contramão do conteúdo como uma resposta até ao conteúdo curto. E acho que é super válido a galera pensar em podcast. É claro, sempre tem a saturação normal do mercado. Pô, quem aí teve ideia de fazer um podcast? Todo mundo. Todo mundo, depois que os podcasts bombaram. Mas ainda bato na tecla de que se você for original e único no que você faz, não importa se o seu formato é batido. Se você é único no que você faz, você vai ter uma audiência cativa, as pessoas vão voltar no seu conteúdo. É muito sobre ser único mesmo. E não esqueça que as pessoas gostam de pessoas, né? A gente gosta de pessoa porque a gente é pessoa. Então, coloque um pouco de você no conteúdo. É isso que eu quero dizer com nós somos pessoa. Coloque um pouquinho de você, coloque os seus trejeitos, coloque sua personalidade. É isso que faz os podcasts mais bombados do momento serem os podcasts mais bombados do momento. Personalidade. Uma salva de palmas, pessoal. Felipe, queria... Muito obrigado.